Ô, Everton, abre essa câmera. Oi, gente, boa noite. Dia 15/9. Dia 15/9, agora, 7h05 da noite. Oi, Murilo. Oi, meninos que abriram a câmera para mim, que eu acho legal. Everton, Lu. Lu, abre sua câmera de novo, que você fechou. Oi, Baiana, abre a câmera aí. Adoro. Murilo, deixa aberto. Deixa eu ver você. Vou contratar o Barba? Gabriel, coloca você que eu tô com saudade, Gabriel. Zé, abre a câmera, Zé. O Zé já tá. Tá aberto aqui, ui. Tá não, fechou. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Agora a gente vai iniciar. Eu vou colocar para vocês, tá? Oi, Lu. Vou colocar para vocês um espelho que eu quero mostrar a plataforma para vocês, algumas coisas da plataforma, ok? Ok. Eu acredito que alguns ainda não têm acesso. Quem não tem acesso à plataforma ainda, vocês vão falar comigo e a gente vai colocar esse acesso para vocês. Combinado? Deixa eu... Ó. Vocês conseguem ver aqui a salinha da plataforma? Sim. Gente, tem um boteco moendo aqui perto de casa, eles estão cantando as músicas. Se você escutar, não sou eu, hein? Não é na minha casa. Já pensou? Em plena sexta-feira? Nossa, hein? Menino, hoje é que dia? Terça, né? Isso. Eita ferro! Oi, Gabriel. Vou lá, ó, vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei para vocês um recadinho, tá? Para motivar vocês. Lembrando que sempre eu vou estar aqui, mesmo que não seja presencial. Aqui eu vou colocar o plano de ensino de vocês amanhã, porque eu fiquei na dúvida se eu colocava já nossas aulas de campo previstas, ou se não coloca nada no plano e deixa para fazer se voltar. Aí amanhã a Marcela vai reunir comigo e a gente vai ver sobre isso. Aí, aqui, eu coloquei para vocês umas dicas de como estudar, que são aquelas que eu falei na aula passada, que eu iria colocar. Vou colocar para vocês aqui a aula, hoje ainda, que já carregou tudo para o YouTube, a gravação da aula, porque eu coloquei só da última aula para vocês. Então, eu vou colocar para vocês aqui o das outras 2 aulas gravadas, ainda hoje, junto com os slides daquelas aulas, certo? E aí, hoje, amanhã eu carrego e já coloco da aula de hoje. Então, eu coloquei para vocês por aula. Então, sempre vai estar aqui, ó, um link da aula, a gravação da aula e os slides que vocês vão usar. Essas que não tem nada ainda é porque eu não coloquei. Sempre eu vou colocar após a aula. E aqui no final, terão atividades, mas eu vou avisar para vocês antes. Tipo assim, vou vir aqui, ó, no nosso avisos e vou colocar para vocês lá assim, olha, pessoal, dia tal a dia tal tem um trabalho. Então, para isso, vocês têm que acessar, não perca o tempo. Então, sempre vai ter alguns avisos para vocês aqui. Vocês viram que ela ficou bem organizadinha? Então, vai ficar mais fácil. Oi? E quando tiver alguma coisinha, a senhora vai avisar no grupo também ou vai ser só aí mesmo? Assim, seria interessante que todos entrassem no portal, né? Seria legal para que vocês conseguissem acompanhar. A gente avisa em grupo, fala uma outra coisa, mas o interessante é que vocês sempre entrem para olhar, tá? Que às vezes o grupo é bagunçado, né? Vamos falar aí o grupo do 4º período. Às vezes a gente escreve uma coisinha, vira brincadeira e todo mundo começa a brincar e sai o foco. E aí, às vezes, o aluno que está trabalhando o dia inteiro entra lá e só viu a gente brincando. Se perdeu no meio de tudo. Os outros grupos estão quietinhos. Os meninos do 1º período não falam nada no grupo ainda, né? 2º período
eu acho que é só para professor, porque eles nem brigam. Nem entendi ainda porque que vocês estão quietinhos. Terceiro período, de vez em quando eles brigam, mas quase não fala nada também. Quarto período é o barraco. Então, Magoou, viu? né? Então, assim, Professora, a gente vai tirar você do grupo, viu? não vai. Vou Eu sou da vai botar barraqueira você do no grupo. olho da bagunça. Que tá bom. Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que se perdem com informações no grupo. Aí eu acho interessante que todos consigam fazer assim, ó. Falta um dia para minha aula. Entra lá e olha o que eu coloquei para vocês, né? Para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Tudo bem? Aí, quando eu postar a aula, eu vou avisar, Alexandra, eu vou falar assim, gente, aula postada. Isso eu aviso nos grupos, tá bom? Certinho? Então, olha só, para aquela aula passada, eu dei algumas dicas e os meninos me mandaram o WhatsApp falando da dificuldade de poder estudar nessa época de pandemia, que está muito difícil. Então, eu montei para vocês um slide e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ops, o André queria entrar e o negócio abriu. Pera aí. O André é o que bagunça mais, professor. Não coloca ele, não. Não aceita, não. Tadinho, fala dele não. Então, ó, eu vou passar para vocês um slide Rapidex, só para a gente fixar o que eu falei para vocês na aula passada, porque tem muita gente que está com muita dificuldade no estudo. Olha, tem até barulhinho meu slide, ó. Eita ferro. Ó, vamos vocês acordar. Então, só para a gente colocar algumas coisinhas, né, que a gente sabe aí desse contexto de desafio que é estudar online, e a gente sabe o quanto é difícil memorizar, né? Tem muita gente que não consegue, fala assim, não aprendo nada, e já chega falando que não vai dar conta. Então, no ano passado, eu fiz um estudo com a área da psicologia, tá? Onde esse estudo demonstra algumas coisas que você pode fazer para poder melhorar o seu rendimento ou a sua forma de estudo. Então, olha só, o que eu vou falar para vocês aqui são todas as informações que a psicologia ensina de como você aprender, de como você estudar, de como você fixar. Então, por que é importante? Essa semana eu recebi o recado de uns 2 alunos dessa disciplina falando, professora, eu não estou conseguindo acompanhar, eu começo a assistir, eu não consigo, eu saio, eu vou assistir televisão na hora da aula. Aí eu falei, da minha aula? Ele falou assim, não, da sua até que não, mas a gente sabe que né? Mas a pessoa está com muita dificuldade. Então, eu vou fazer um parênteses na botânica, tá? Agora, a gente vai falar da morfossistemática, sim, mas eu quero fazer um parênteses nisso para que a gente consiga que vocês tenham um aprendizado melhor, ok? Então, por isso, eu vou falar sobre estudo e não estou falando diretamente da botânica agora. Vamos lá. E aí, foi verificado, segundo vários estudos, que quando você tem uma atitude positiva para aquilo, é mais fácil o aprendizado. Como assim, professora? Exemplo, eu tenho aula agora, 7 horas, e eu chego e falo assim, nossa, eu tô cansada, não vou aprender nada. Vocês sabem que a gente tem uma força nas palavras, né? E também na coragem da gente. Então, os estudos, eles apontaram que quando você chega e você fala, nossa, eu tenho aula hoje, vai ser interessante, vai ter muita coisa legal, você mesmo engana o seu corpo, o seu cérebro, você aprende melhor. Agora, você já viu quando você tem raiva de um professor, que você não quer nem assistir a aula dele mais, porque você acha que você não vai aprender? Ou então, quando você não gosta daquela matéria, você não gosta mesmo, e você já não quer assistir mais? No momento que você falar que você tem que aprender e que você vai precisar dela, as coisas começam a mudar.
Então, para isso, para você aprender, a gente precisa de algumas coisas básicas. Então, eu pergunto para vocês sabem estudar? O que vocês acham? Você acha que você sabe estudar? Sei não. Mas você sabe organizar seu tempo para o estudo? Mais ou menos. Não, professora. Mais ou menos? Pois é, como organizar meu tempo? Eu preciso, primeira coisa, de ter um local para anotar. Que seja um papel de pão, mas eu preciso de organizar quais são as minhas necessidades mínimas. Então, eu vou pensar, eu tenho aula na semana de morfossistemática, eu tenho aula de hidráulica e de tal matéria. Eu tenho tantas aulas, né? Você começa a pensar dessa forma. Se você começar a ver as formas com que você tem que estudar, os apontamentos das matérias que você vai precisar de estudar, aí você vai falar assim, ó, morfossistemática, eu tenho aula, mas eu não tenho atividade. A professora pediu para ler aquele artigo antes. Então, vocês vão tirar as necessidades mínimas de cada matéria. Sempre olhar material de hidráulica um dia antes, tal, beleza. Quando eu falar para você assim, anote. Comece a sublinhar as coisas que vocês escreveram quando vocês acham importante. Eu mandava muito recado para mim no meu caderno. Eu colocava lá assim, ó. Por exemplo, taxonomia é aquela parte que estuda os nomes. E aí eu colocava lá assim, ó, estudar porque pode cair na prova. Aí eu vinha com a canetinha amarela e colocava em cima. Eu deixava recado para mim. E é importante, já se sabe que quando você sublinha, quando você faz esquema, quando você resume, tudo isso ajuda você a memorizar. Um exemplo, você está no seu carro ou no carro de alguém, você escuta uma música que você nunca escutou. Aí você vai e tira o apontamento daquela música, pelo menos do refrão. Quando você chega em casa, você vai pesquisar que música é essa no celular. Então, você começa a procurar e, na medida com que você pesquisa, você aprende. Você não vai esquecer aquele refrão daquela música. Então, você vai saber utilizar o conhecimento e ter novos conhecimentos. Aí eu pergunto para você daqui a pouco sobre conhecimento. Aqui está para que serve a escola, mas é para que serve a faculdade? A faculdade, ela está aqui só para você ter uma profissão? É para você ganhar dinheiro futuramente? É para aprendizado? É para quê? Para que serve o estudo? Né? Então, isso a gente tem que pensar. Ai, gente, o povo que chega atrasado fica atrapalhando a aula. Ó, para o estudo, então, eu vou começar a pensar para que vai servir essa faculdade, eu vou começar a ver quais são as minhas prioridades. Tem gente que está fazendo o curso, mas não sabe até hoje para que serve. Mas então eu vou pensar, minha prioridade é que eu quero ser um bom profissional e eu quero ganhar muito dinheiro, ficar rico e dar tudo que minha mãe me deu. Ótimo, então para isso, você tem que ter prazer em aprender. Você não quer ganhar tudo pelo seu estudo? Você não quer ser um ótimo profissional? Então, para que você vai fazer? Para que você vai se esforçar naquela aula que você está morrendo de cansaço? Por que você vai perder a novela de hoje para poder assistir a aula? Porque você precisa ter prazer em aprender. Porque você tem um monte de coisa que você espera daquele seu estudo. Os psicólogos, eles colocaram nos estudos que sempre que você colore as coisas, que tenha cores, tá? Ela te traz uma emoção e ela ajuda você a saber e a entender. Aí, vocês já viram quando a gente é da escola mais novinho, que a gente escreve uma coisa, sublinha com uma, a gente vai lá e sublinha com outra cor, e na hora de estudar parece que fica mais fácil aquele sublinhado, né? Então, ela teria uma facilidade para que você visualize. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um estudo que comprova que algumas cores
né? Que algumas cores ajudam você a prestar atenção. O marketing digital, ele é um dos estudos que comprovam isso, só para vocês verem. Qual é a cor do McDonald's? Vocês sabem? Da logo do McDonald's? Quem sabe? Amarela? Amarela? Amarela, vermelha? Vermelho. Certo. E do Burger King? Vermelho. Com branco. Mesma coisa. Vermelho e amarelo. Também. E aí, Acho que é quando branco, você for verificar as cores, vocês vão ver que quase todas multinacionais, Habib's, Burger King, McDonald's e Girafa. etc. Oi? Pode falar, Zé. As girafas são amarelas e vermelhas também. Girafas, quase todas multinacionais, eles utilizam a cor vermelha e amarela. Por quê? Porque são as cores que mais nos chamam atenção no visual. Por exemplo, DNA natural. É branco escrito com verde, né? Fininha. Então, assim, na hora que você tá passando lá, você bate o olho. Vamos pensar no Brasil Park Shop aqui. Você bate o olho aqui. Você já olha girafas, Bob's também, que é vermelho e amarelo, já bate pro outro lado, ainda lembra do McDonald's. Você olha, muito difícil a Subway e o DNA natural, porque são verdes, branco escrito com verde, que são cores que não chamam atenção. Então, uma das formas que o marketing fala é que se você quer abrir uma nova empresa, para que sempre você coloque essas cores para chamar atenção. Entenderam? Onde eu quero chegar com isso? Da gente falar sobre cores. Escreve colorido aí no seu caderno. Coloca anotação. Pega compra aquele canetão. Esqueci que eu chamo de realce, aquele verde. Passa nas coisas para você lembrar. Na hora do estudo. Marca texto. Obrigada, Everton. Eu tô velha. Eu falei canetão, né? Então, assim, começa a tentar colocar um pouco mais de cor para te dar mais prazer para você estudar. E alguém fala para mim, no cansaço que eu tô, pode estar pintado de roxo, que eu não vou conseguir. Mas você lembra do que eu falei da prioridade do seu estudo? A prioridade é você ser um ótimo profissional ou é só você ter um diploma? Me perguntavam muito isso. Quando eu estudei na UEG, gente, eu entrei na faculdade em 2002. Tá com 18 anos já. Quando eu entrei na faculdade, tinha na frente da faculdade, do outro lado da BR, ali atrás de onde hoje é o Lilith, né? Um motel, tinha um bar que chamava Laboratório. E o pessoal falava, a gente está indo para o laboratório, né? Para disfarçar com os professores, eles iam para lá e não assistiam aula. E hoje, a gente vê, assim, aquelas pessoas que mais faltavam, aquelas pessoas que chegavam das baladas e iam para a faculdade dormir, ficavam jogando truco na porta, eles eram mais felizes que a gente, sem dúvida. Aproveitaram até o último momento da faculdade, como pessoa, como um aluno, né? Brincaram, fizeram tudo. Enquanto eu estava no boteco, eu estava na biblioteca. Beleza. Não estou generalizando, ok? Tem gente que dá conta de fazer as duas coisas. Mas, quando eu formei, eu já estava empregada. Meu primeiro emprego na consultoria foi um professor meu que me indicou em 2005. Antes da minha formatura, quando eu formei, me contrataram. E, assim, uma galera, tudo ficou desempregada. Minhas amigas e eu, a gente tudo foi contratada por uma área diferente. E aí, quando a gente ia ver, eles falavam que a gente era besta, que era isso, que era aquilo. Hoje, cada um está fazendo um trabalho que não é da área, ou que, não dizendo que professor é bom demais, porque vocês sabem que no Brasil a gente sabe que não é, mas professor universitário é um pouquinho melhor. Mas se a gente parar para pensar, se a gente não tivesse tentado e passar todas aquelas dificuldades, né, como vocês têm, igual os meninos falaram aí, né, a aula longa, aula densa. Eu tinha aula de 8 da manhã às 7h40 da noite.
e não tinha dinheiro para comprar comida se comprasse Xerox. Então, assim, era um dia inteiro sem comer, estudar com fome é ruim pra caramba. Então, vocês pensam, não é só com vocês. E hoje, se a gente tem vontade de fazer as coisas, a gente faz. Então, assim, essa época vai ser difícil. Igual vocês me mandaram um recado no privado essa semana, tá difícil. Mas se você parar para pensar, esse esforço seu vai ser recompensado. Vai ser muito recompensado, tá? O Bruno colocou, né, que nem todos os alunos estão conseguindo acompanhar as aulas. Na maioria das vezes, né, não é desinteresse. Eu entendo perfeitamente. Mas, Bruno, quem quer assistir a aula depois? Olha, eu tô com uma aluna de 72 anos na farmácia, que está estudando agora. Ela me manda recadinho toda hora, tentando entender algumas coisas. Ela assiste minha aula, sabe quantas vezes depois da aula? Eu dei aula para ela ontem à noite. Hoje ela assistiu 4 vezes para ela poder anotar. Será se realmente essa senhora ou vocês têm diferença? Né? Será se também, quando você não está entendendo, não seria interessante assistir de novo e anotar? Aí você tem dúvida? Me pergunta na próxima aula. Né? Nem sempre é só as dificuldades, às vezes é desinteresse. Não estou generalizando. Então, tem formas para vocês deixarem esse estudo melhor. Então, por exemplo, o estudo, normalmente, em qualquer lugar, você faz o estudo, é por você. Então, por exemplo, o estudo, ele se faz mesmo, é por conta própria. Não adianta nada, eu posso falar aqui 1 hora para vocês. Eu te oriento. Você chega em casa ou você desliga a aula, você vai fazer do seu jeito. Uma outra coisa importante, estabeleça horário para o seu estudo, faz uma rotina. Quando você tem essa rotina, nem que seja meia hora antes de cada aula, dá uma olhadinha no que foi da aula passada, para você não chegar perdido, né? É importante. Tenta ter uma visão do que você vai aprender na disciplina. Lembra no primeiro dia que eu falei para vocês o tanto de coisa que a gente vai ver? Tenta ter essa visão do todo. Arruma uma agenda semanal para você, né? Todo dia eu vejo aluno perguntando a aula de que é hoje. Nem a aula vocês não sabem, né? Alguns. Então, faz uma agenda, gruda. Eu tenho no meu guarda-roupa, às vezes, ou na minha geladeira, que eu coloco alguns recados para mim, coisa que eu não posso deixar passar. Mas, por outro lado, você tem que respeitar a sua saúde na hora do seu estudo. Então, vocês têm que pensar na alimentação, porque estudar com fome é ruim, né? No sono, porque se vocês dormem pouco, seu rendimento é menor, tá? Aspectos afetivos, aquele dia que você brigou com seu namorado, você não quer escutar minha voz, essas coisas assim legais. Estudar para se viver melhor, né? Que todo mundo responde isso para mim. Por que você está estudando? Ah, porque eu quero viver bem, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe e tal. Então, faz esse hábito, começa a pensar dessa forma. Por que você está estudando? Para que eu consiga viver melhor. Então, pensa dessa forma. Então, para que estudar? No dicionário, estudar significa aplicar a inteligência para aprender. Vocês sabiam disso? Então, é sua memória e sua inteligência que vai precisar para adquirir o conhecimento. Então, estudar é o fato que você... esses slides estão lá na plataforma de vocês, tá? Quem tiver interesse de ler, eu estou passando por cima porque já está lá. Então, sempre procura olhar seu caderno com seus próprios recadinhos. Anota a dúvida para perguntar para o seu professor. Faça pergunta na hora das aulas, mesmo que você ache que ela é infantil. Na véspera de prova, se fosse de manhã, né? Deitar um pouquinho mais cedo, não fica até tarde. Uma coisa que é muito errada, que a gente faz, até eu como aluna fazia muito, estudava a noite inteirinha para fazer a prova no outro dia e não dormia. Chegava na hora da prova, dava o branco. Lembra do tal do branco? Deu branco, professora. Por que deu branco? Porque você está cansado. Então, organiza aí, em vez de estudar deitado na hora da aula, arruma um lugarzinho para você sentar,
né? Tenta achar um lugar claro, desliga a televisão, arruma um horário, no horário da aula, pelo menos, nem que seja ele. Tenta estudar, nunca estude mais de 2 horas seguidas. Estuda 2 horas, descansa 20 minutos, no mínimo 15 minutos. Faz um plano de estudo na época da prova, por exemplo. A prova de tal pessoa é terça, então não deixa só segunda para você arrumar, para você estudar, não. Aí eu coloquei uma frase para vocês aqui, ó. Jamais considere seu estudo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade invejável para você aprender a conhecer. Porque a influência libertadora da beleza, essa parte aqui viaja, ó. Aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do espírito, para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade. Aí eu pergunto para você, você estuda só para você? Não. Gente, foi o Einstein que falou. Muito fraco, né? Então, você estuda para poder você continuar. Você estuda para você ensinar, para você fazer para as pessoas. Você não estuda para você melhorar uma área na agricultura? Você não estuda para que você consiga trabalhar em prol da população? Né? A gente não estuda por nada. Não é só para sua mãe, não é só para você. Mas você estuda também para os outros. Então, a gente precisa disso. E eu acho que vocês estavam precisando disso hoje, tá? Porque eu tô vendo, assim, muita gente preocupada. Oi, Lu? Oi, Lu, não escutei. Falei, você acertou. Porque eu tô vendo vocês muito preocupados, eu tô vendo, assim, muito descrençados. Então, pensa que é por você, certo? Você está estudando pela sua família. Mesmo que sua mãe, mas seu pai não esteja com você mais, cara, eles estão aí esperando. Eles estão esperando você vencer para comemorar junto, independente se você está aqui na terra ou no céu, né? Então, assim, façam as coisas por vocês, mas tentem, não desistam, não. Eu não estou falando de desistir da faculdade, não. Estou falando de desistir de aprender. Então, esforça, senta nessa cadeira aí, pega um caderno, anota, começa a fazer diferente. Aí eu quero ver alguém falar para mim, professora, eu não entendi nada na hora da aula. Você anotou, pelo menos, o que você não entendeu? Certo? Eu não estou falando da minha matéria em si, que a gente não tem tanto problema na minha. Professora? Mas nas outras também. Diga, Zé. Assim, até que a senhora falando, eu concordo. Mas acho que a gente vive, tem hora que a gente vive também. Eu entrei muito novo na faculdade. Sim. Entrei com 18, só que aí eu brinquei muito, eu saí, vivi um bocado, agora eu voltei de novo, já voltei diferente. Claro. Só que agora a gente para pra pensar, tem hora que a gente desanima, pensa, a faculdade nunca trouxe algum aluno da faculdade mesmo para dar alguma palestra, alguma coisa pra gente. Ô Zé, pior de tudo não é isso, porque já teve tanto evento bom na agronomia. Vocês estão no 4º período, foi os últimos 2 anos, certo? Nesses últimos 2 anos, nós tivemos algumas modificações na faculdade. Mas, por exemplo, nós temos o Congresso do Meio Ambiente, que a gente sempre trouxe a galera da agronomia. Só que esse evento, ele é sempre em agosto, na época que vocês entraram. Os meninos do 2º e do 3º, do 2º período já entrou praticamente na pandemia. Os meninos do 3º não tiveram tanto tempo, porque a gente teve aí a troca. A Marcela estava preparada para trazer, tinha tudo. Não sei se vocês participaram da reunião com a Samara, que ela passou todos os eventos, ela mostrou todas as palestras, os eventos, tudo que estaria previsto para vocês. E não deu para acontecer, não só agora na época da pandemia, mas no final daquele semestre passado. Não sei se vocês viram hoje, mas abriu a vaga para coordenador da agronomia, né? A Marcela, ela vai continuar até o final do semestre, vai entrar alguém da agronomia para dar continuidade. Então, assim, eles estão esperando que isso aconteça para que vocês tenham esse retorno que vocês falam, né?
Não que a Marcela não fizesse, porque ela tentou de várias formas, mas porque realmente não conseguiu. Então, assim... Professor, hoje até a gente até discutiu o negócio, mandei no nosso grupo, vamos dizer, nosso grupo a gente fala mal dos professores, sabe? Uhum. E a gente discutiu sobre isso, assim, ó, até mesmo de buscar alguém que tenha mais vivência no campo para tentar essa coordenação, porque, tipo assim, eu entendo, por exemplo, por mais que a gente não dá muito certo com a Ronice, por exemplo, a Ronice, ela é muito inteligente, entende de muita coisa, porém a vivência de campo, a ida mesmo na lavoura, porque a gente sabe que hoje, a gente sabe que hoje em dia a teoria ela não é sempre que ela resolve, que a prática é igual a gente aprende na teoria. É muita coisa que a gente tem que, na hora, tem que mudar e tem que fazer uma coisa que se a gente for seguir só o beabá que a gente aprende na faculdade, não vai dar certo. Então, se achasse um coordenador que já tivesse alguma coisa de campo, alguma coisa já tivesse trabalhado, igual a gente já deu exemplo de multinacional, ou plantou lavoura, cuidou, assessorou, foi consultor de alguma assim, coisa. André, tem uma diferença muito grande. A galera boa, é muito difícil ver um professor igual a Marcela, que é doutora, querer assumir uma coordenação, não é fácil. Entendeu? Então, é muito difícil você ter uma pessoa que trabalhou na multinacional querendo dar aula, tá? Então, infelizmente, nem todos, mas está aberto o processo, esperem com esperança aí que vai vir. É uma pessoa que tem que ser da área, tem que ser no mínimo mestre. Então, vai ter muita novidade para vocês, vai ter muita coisa boa. Eu não vou entrar nessa parte, porque senão a gente vai perder a morfossistemática, tá bom? Mas o que eu queria falar para vocês hoje, tá? Pelo menos vocês já tiveram aula comigo em mais de uma disciplina, a maioria. Vocês sabem que quando eu estou dando aula, é minha aula e tal, né? Normalmente eu não falo, né, em si da faculdade. Mas hoje eu precisei de colocar essa parte para vocês sobre o estudo, pelos recados que eu recebi essa semana de desmotivação de vocês. Então, eu espero que vocês se organizem para começar a estudar, certo? Porque é só assim que a gente consegue as coisas. Então, eu espero que vocês estudem, que sentem aí na cadeira em vez de estar deitado agora, que a gente vai começar a aula. Pega um caderno que vocês vão anotar, combinado? Certo? Eu precisava disso, de falar isso hoje para vocês. Tudo bem? Porque eu não dependo dos outros. Eu tinha um professor que eu odiava, que era um professor de estatística. Nossa, o professor me passou vergonha no primeiro dia de aula e eu tomei aquele ranço. Porque eu cheguei atrasada, porque eu perdi o ônibus, e eu entrei na sala e me passou uma vergonha muito grande, mandou eu sair da sala, porque ninguém entrava na sala dele atrasado. E eu falei, eu nunca mais vou assistir a aula desse cara. Mas eu tinha que assistir, porque não podia ir com falta. Então, eu entrava, olhava para ele, era a mesma coisa dele estar falando blá, 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 não entendia nada, porque eu não gostava dele. Eu estudava sozinha. Eu aprendi sozinha. Hoje, eu faço muita coisa de estatística porque eu aprendi sozinha. Então, nem sempre dependa dos seus professores, dependa de você, da sua força de vontade. Combinado? Certo? Me dá um okzinho aí no chat, todo mundo, para eu ver se vocês acordaram. Professora, eu acho que sobre gostar ou não de professor, a gente tem que saber aprender a gostar de todo mundo, porque se a gente for trabalhar com uma pessoa que a gente não gosta, a gente vai ser obrigado a trabalhar com ela. Então, Hudson, quando a gente é novinho, quando a gente é novinho, a gente acha isso, né? Eu tinha 16 anos, gente, quando eu entrei na faculdade, né? Então, assim, era outra cabeça. Depois disso, no mestrado, menino, o povo que eu não gostava eram meus melhores amigos, porque eu aprendia com eles e eles aprendiam comigo. Então, a gente vai mudando. O que a gente precisa é estar junto. E, assim, quando um tiver dificuldade, fala pro outro, e aí vai, certo? Vocês não estão sozinhos. Por isso que eu deixei esse recadinho para vocês aqui, ó, na salinha de vocês, ó. Faça o melhor que puder, seja o melhor que você puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Será que você está se esforçando o tanto que você pode? Então, esse recado eu vou deixar o semestre inteiro para você. Toda vez que você entrar na minha disciplina,
você se pergunta isso. Combinado? Bora? Ô, professora, Oi. deixa eu só um negócio. É igual, eu já sou formada, tenho especialização na minha área e trabalho e continuo trabalhando. O meu primeiro emprego de quando eu formei em 2011. Eu estou no mesmo laboratório e um dos meus chefes foi meu professor a faculdade quase todas. Sim. E muitos professores ajudam a gente, muitos alunos a gente tem que manter amizade, porque você precisa, sim, de colega depois para te ajudar, para fazer favor. E aí, igual você falou, a gente acha muitas vezes, assim, que a faculdade é brincadeira e vai levando a festa no final do curso, eu começo a procurar as coisas, é onde perde a oportunidade, porque você tem que começar desde o início do curso. Na hora que você chega no campo de estágio, Não, você não sabe nada. Você não sabe Né? nada. E vem um que já sabe e pega a sua vaga. É isso aí. Então, acabou nosso assunto? Ficamos 30 minutos falando de coisas que é pro aprendizado de vocês. Agora nós vamos lá na nossa taxonomia. Vamos lá. Oh, meu Deus, abriu o negócio de novo? Abriu errado, peraí. Ficou lento. Ah, tá. Então, olha só. Semana passada a gente falou de taxonomia, de dar nome às espécies, que a gente começou a falar que o mesmo nome da espécie aqui, ela vai ser em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu vou colocar essa postilhinha aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, sobre a taxonomia, né? Um pouquinho dos nomes científicos para vocês entenderem. Por exemplo, quando vocês forem para campo, quem vai mexer com gado, vocês vão ver muito essa espécie aqui, ó, Mycobacter tuberculosis bovis. É a tuberculose bovina. Mas aí tem gente que fala assim, o cara tá com tuberculose. Se é o homem, ela é uma outra espécie, ela é própria para o hominis. Então, a gente vai ver a diferença aqui, ó, do que é gênero, o que é espécie, o que é subespécie. Lembra que eu falei na aula passada? Que a gente tem a espécie, por exemplo, Felis leo, Felis catus. Felis leo é o leão, Felis catus é o gatinho da sua casa. Então, por que eles são espécies diferentes, mas eles têm o mesmo nome? Então, só para a gente fechar essa parte de prioridades, eu coloquei uns exercícios para a gente fazer junto, para vocês fixarem a matéria que eu ensinei na aula passada. Então, esse aqui é o exercício que eu passei para o EG, eu abri o errado, mas já dá para a gente entender. Então, eu quero que vocês façam comigo, ok? Esse aqui não vale nota, mas isso aqui é o exercício de nivelamento, para ver se você lembra, se você não lembra. Vocês vão colocar para mim aí no chat a resposta que vocês acham. Vamos lá. Para estudar e compreender a variedade de organismos, em todos os ambientes, tornou-se necessário classificá-los e agrupar, de acordo com as suas características semelhantes. Então, a gente vai olhar quais são corretas, ok? Então, tá assim. A estrutura e anatomia dos seres vivos, a composição química que comporta, que arruma, né, que vai fazer com que o corpo do ser vivo aconteça, o seu DNA, o seu gene, são critérios utilizados na classificação? O que vocês acham, verdadeiro ou falso? Vocês acham que eles usam anatomia, composição química e gene? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Repetindo, você acha que para fazer a classificação, eles olham a composição química, o DNA e a estrutura anatômica do ser vivo? Sim?
Verdadeiro? Olha só, pessoal. Para fazer a classificação, eles não vão olhar a composição química de proteína, composição química de DNA, não. Por exemplo, eu preciso de olhar o DNA de um homem para saber que ele é do Homo sapiens? Eu não preciso, tá? Eu não vou precisar em si de ficar olhando a estrutura de cada um para saber a espécie dele, a anatomia e tal. Mas eu posso olhar a morfologia do bicho e falar assim, eu acho que o que passou ali foi um cachorro. Então é diferente. Anatomia estuda o animal por dentro, estuda a pessoa por dentro, estuda a planta por dentro. Agora, quando fala morfologia, que a nossa disciplina é morfossistemática, eu estou olhando por fora. Então, eu olho o formato daquela árvore, eu olho o formato daquela flor, eu não estou olhando a semente dela, ok? Então, essa é errada. Vamos para 2. A teoria evolucionista, ela estabelece que diversas plantas de organismos existentes na Terra evoluíram a partir de alguns ancestrais comuns, depois de modificações. Foi nossa primeira aula que eu falei de evolução. Verdadeiro ou falso? Nossa primeira aula a gente falou da evolução, que eu falei das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A tela tá pequena? Achei que tá tão grandão, Gabriel. Para mim, né? A tela tá pequena para vocês, gente, quando eu coloco aqui, ó. Eu não sei porque reduziu para metade, não dá para mim ver nada. Coloca Ctrl e bate o maisinho aí no seu teclado, vê se aumenta. Tá, você aperta Ctrl e bate o mais. Depois você conta se adiantou. Falei que fez foi diminuir. É mais, né? Menos não, Gabriel. Aí agora deu certo, professor. Uai, agora que diminuiu, o trem ficou grande aí para você? Foi, eu bati no menos aí o trem aumentou. Nem sei, porque... Agora como a gente dá zoom na tela, entendeu? É, deve ser, Gabriel. Então, olha só. Como a gente dá zoom na tela do aplicativo aqui. Ah, então foi lindo. Oh, meu Deus, tem gente querendo entrar. Pera aí. Vocês não ficam chegando atrasado na aula, não. E aí, essa parte aqui da teoria evolucionista que fala que diversas espécies, elas são existentes na Terra porque evoluíram de ancestrais comuns, é verdadeira. Lembra que eu falei que teve um ancestral comum que a gente visualizou, por exemplo, o primeiro ser, que era aquela bactéria que vivia na água sem oxigênio, que saiu, né? E ela foi desenvolver até ela sair da água, não depender da água. Lembra da planta que a gente falou? Briófita e pteridófita ainda dependia da água, né? Para reproduzir. A angiospermas e gimnospermas não precisava mais da água para evoluir. Para a galera do primeiro período que entrou uma semana depois, eu vou fazer a aula de briófita, pteridófita, gimnospermas com vocês. Se a galera quiser assistir, eles vão assistir, tá? Mas eu vou colocar a gravação lá também, se vocês quiserem assistir antes. Vamos lá, 3. A hierarquia taxonômica, ela tem uma sequência de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Semana passada eu ensinei para vocês o reficofage, não foi? Sim ou não? Conversa comigo, alguém? Sim. Ó, eu vou escrever aqui só para vocês lembrarem, ó. Reficofage. Então, a nossa taxonomia do maior para o menor, do mais diverso para o mais parecido, ela tem que ser reino, filo,
classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá assim? Aqui? Na 3? Vocês estão me acompanhando ou não? Sim. Tô acompanhando, sim. Professora, tá assim. Ó, Tá desse eu jeito. tenho Tô Rê, sim, tô acompanhando. tenho Fi, mas eu não tenho a classe aqui onde ela tem que estar, ó. A classe tem que estar antes da ordem, porque tem que ser CO e não OC. A família, gênero e espécie. Então, por que aqui nesse local o COFAGE saiu errado, essa 3 aqui, ela está errada. Deu para entender? Ó, refi, COFAGE. Refi, aqui está trocado, então quer dizer que está errado. Então, a 3 é errada. Vamos para a próxima. Mosca doméstica é a grafia do nome científico de uma espécie de mosca? Só se você pesquisar, né? Que você não é obrigado a saber. Mas tá? É verdadeiro. Não, dá pra saber que é verdadeiro, só pela sequência que deu de errado e certo já. Se você olhar, você nem precisava. Se você olhou a você já viu que já é ela, né? Se você for por eliminação. E por último, né, a gente teve um cientista que ele propôs a classificação em 5 reinos, que foi o que a gente falou na primeira aula. Reino Monera, que são as bactérias. Reino protista, que são os protozoários. Reino fungi, que a gente vai encontrar aí os fungos. Reino vegetal, que é tudo que faz fotossíntese. E o reino animal, que entra todos aqueles que não fazem fotossíntese, tá? E são vivos ali. Então, resposta correta, letra A, Então, esse é para a gente fazer nosso nivelamento aí das primeiras aulas. Vamos para a nossa próxima questão. Considerando a hierarquia da taxonomia, eu posso falar que 2 animais que fazem parte da mesma ordem, eles vão pertencer a quê? Vamos para o nosso reficofage de novo da aula passada. Eu quero que vocês fixem o que eu ensinei na aula passada. Fage. Reficofage, ele tem que estar nessa ordem. Ele virou para você aqui e falou que 2 animais que fazem parte da mesma ordem, vou até colocar a ordem. Eles vão fazer parte do mesmo tal coisa. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Tudo que eu tiver para antes é igual. Quer dizer que, se ele é da mesma ordem, ele tem que ser do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe. Ele pode mudar para frente, ele pode ser da mesma família ou não, mas ele pode ser do mesmo gênero ou não, e ele pode ser da mesma espécie ou não. A mesma ordem não significa que ele é da mesma espécie, mas a mesma ordem significa que ele pertence ao mesmo reino, ao mesmo filho e à mesma classe. Tá dando para acompanhar? Ou tá muito rápido? Para mim tá de boa, professora. Se alguém não entendeu, pode abrir o áudio e falar para mim, que eu explico de outra forma? Não, professor, agora que a senhora explicou isso, então o trem ficou bem mais fácil. É só seguir, então, a letra e ver que tudo para trás vai ser igual e só se mudar para frente vai ser diferente, né? Isso. Se eu estivesse falando aqui, ó, da família. Para o indivíduo ser da mesma família, por exemplo, nós somos o homem... É levar esse aqui primeiro, né? E botar esse aqui por cima. Não, professora, desculpa, é outra coisa aqui. Aqui, ó. O homem é dessa família aqui, ó. Hominide. Se ele é da mesma família da hominide, quer dizer que ele é da mesma ordem, que ele é da mesma classe, que ele é do mesmo filho e do mesmo reino. Mas aqui, ó, ele pode mudar o gênero e a espécie. Vamos ver como que é diferente? Existe Homo erectus. Existe Homo sapiens. Existe Homo de Neanderthal.
Thales. Então, olha só. Aqui, ó, hominídeo é a minha família, que pertence à mesma ordem aqui dos mamíferos, o filo dos cordatos e o reino animal. Mas a espécie aqui, ela vai ser diferente. Tá vendo que o segundo nomezinho é diferente nos três? A espécie vai ser diferente, mas o primeiro nome equivale a gênero. E vocês estão vendo que o gênero é o mesmo? Homo e homo. Então, eles têm o mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie, porque o nome é que muda. Então, vamos tentar responder nossa questão aqui de trás. Considerando a hierarquia da taxonomia, é correto afirmar que dois animais fazem parte da mesma ordem. Obrigatoriamente, eles pertencerão a mesmo que esses indivíduos aqui. Eles vão pertencer à mesma classe, à mesma espécie? O que vocês acham? A mesma família. Acho que classe sim, professor, espécie não. Classe sim, espécie não, porque ela pode mudar. B, ele pode pertencer à mesma família e ao mesmo gênero? Também não. Também não, porque Não, o gênero pode mudar. Ele pode pertencer ao mesmo não, gênero e a família, gênero, espécie, aí a gente vai começar a pensar direitinho. Ele pode ser do mesmo gênero, mas ele pode ser da mesma família? Eu quero que vocês achem o erro nessa questão para mim. Ele pode ser do mesmo gênero e da mesma família, do mesmo gênero e da mesma espécie? Ele pode ser da mesma espécie, da mesma classe? Aí você vai falar para mim assim, uai, professora, eu não estou conseguindo entender muito bem a questão. Vamos olhar só essa parte. Para ele ser da mesma ordem, ele tem que ser ou da mesma classe ou da mesma família. Então, eu vou vir aqui e vou tirar essas três outras alternativas. Certo? Vamos por eliminação, ó. Ele está perguntando a ordem. Quer dizer que tudo aqui ele é igual. Quem que tá aqui? Classe ou família? Família tá? O que vocês acham? A professora família Eu acho foi que no. Família é porque eu coloquei o Essa real eu coloquei ele cerrado. pra frente. Então, é só classe. Tudo que vem depois da ordem, ele não necessariamente tem que ser igual. Então, essas, de cara, você já saberia que é essa, mas vamos entender o porquê. Aí ele fala, dois animais pertencentes a tal coisa sempre terão a maior semelhança entre si. Vamos lembrar, o que é espécie? Organismos mais semelhantes entre si que, quando cruzam, geram descendente fértil. A gente falou na aula passada. Então, sempre que falar no maior semelhante, significa que é da mesma espécie, certo? E aí, quando falar que ele é da mesma ordem, sempre coloca o reficofage. Dia da prova, vocês vão ter que fazer isso. Nossa prova vai ser estilo esse exercício em alguns tópicos, tá? Alguém não entendeu? Fala para mim. Professor, explica isso aí de novo para mim. Explico. Explico sim. Presta atenção. Nós temos a categoria do reino. Galera do primeiro período, fala comigo também, tá? Nós temos reino, filo, classe, ordem, família, eficofa, gênero, espécie. Isso aqui se chama organização taxonômica. Do maior, que é o mais diferente de todos, para o mais parecido. Presta atenção. Vamos lá para um exemplo de reino. Eu tenho no reino animal o tubarão.
que é um peixe. Eu tenho no reino animal um roedor. Eu tenho no reino animal um inseto que entra no animal. Então, são os mais diferentes possíveis, que pertencem ao mesmo reino. Porque reino a gente só tem 5. Monera, funge, protista, animal e vegetal. Vírus não entra. Então, a gente vai ter aí os 5 reinos, que são os mais diversos possíveis dentro da característica. Então, quando eu falo reino, é tudo ali dentro. Filo, eu já começo a fechar. Existe o filo daqueles animais. Para mim não tá não, Lu. Existe aquele filo daquele animal que ele tem a coluna vertebral atrás, certo? Tem aquele animal que ele tem a coluna vertebral atrás e tem aquele animal que ele não tem coluna vertebral. Então, eu vou ter aí uma diferença entre os cordatos e os não cordatos. Antigamente, era chamado de vertebrados e invertebrados. Então, eu já estou fechando mais um pouquinho. Eu chego na parte que a gente vai falar de classe e de ordem, que a gente entra aí a parte dos mamíferos, existem os roedores, existem os mamíferos. Então, a gente vai falar desses que são específicos. Aí, a gente vai falar aí da família, que já está fechando mais. Por exemplo, dentro dos mamíferos, existem famílias diferentes. Então, você vai ter aquele animal que mama, mas que é diferente. Por exemplo, dentro da família dos mamíferos, eu vou ter a família do hominídeo, que é o homem. Vamos lá, Hominidae. É a do homem. Mas, por exemplo, vocês sabiam que a baleia não é peixe? Deu para mim que ela era peixe, mas ela é mamífero, não é? Pois é, menina, é um erro brutal que as pessoas acham que baleia é peixe. Baleia é mamífero, por isso que toda hora ela vai lá em cima para respirar, que ela dá aqueles pulos, que ela carrega a prole por um período maior, e eles mamam, certo? O maior peixe existente no mundo se chama tubarão-baleia, que ele não é carnívoro, é um tubarão gigantão que parece uma baleia. Mas o maior peixe que existe é esse tubarão-baleia, e a baleia em si, ela é um mamífero. Quando a baleia fica encalhada na praia, tem gente que fala assim, porque a baleia morreu com a falta da água para respirar. Não, gente, ela viveria lá fora. Por que a baleia morre quando ela encalha? Quem sabe me falar? Por causa da temperatura, professora? Tem a temperatura e tem a desidratação. Mas vamos dar um exemplo que tem uma galera jogando água em cima dela para manter a temperatura. Por que ela morreria? Quem sabe? Desidratação. Galera do segundo período, terceiro período, primeiro. Falta da água salgada, entra a desidratação aí. Fala, Hudson. Professora, não. Por que a baleia morre quando ela fica encalhada na praia se ela é mamífero? Vai, porque ela respira a água. O oxigênio da água, então. Não é, hein? Que ela sobe lá para respirar outro oxigênio também. Ela respira o da água, mas ela respira também o do ar. Sabe por quê? Por causa da pressão nos pulmões dela. Isso aí, Everton. Sabe por que a baleia morre quando ela fica encalhada? Porque o peso do corpo dela é tão grande. Vocês já viram que na água a gente pesa pouco? Pelo menos metade. Na água você boia, a pessoa te carrega, né? Você pesa menos. Quando ela tá fora da água, o peso dos órgãos dela é tão grande que um esmaga o outro. E aí esmaga o pulmão e tal, e ela não consegue respirar e ela vai morrer ali por isso. Por isso que em muitos lugares vocês veem ela morta encalhada e você fala assim, alguém podia ter jogado água,
alguém podia ter feito alguma coisa, mesmo que eles pegassem um guindaste para colocá-la, dependendo da quantidade de tempo que ela ficou lá fora, ela não vai morrer, não é porque ela desidratou por causa do oxigênio, porque ela é mamífero. Ela morre porque o peso do corpo dela fez com que ela tivesse perda, falência de órgãos. Interessante isso, né? Professora, Oi. então quer dizer que quando a baleia fica encalhada lá e as pessoas ficam tentando ajudar, é tudo em vão? Não, não é em vão, porque se for rápido, não deu tempo, né? Então, muitas vezes, em um dia, não deu tempo, né? Não deu tempo ainda dela morrer, porque ela ainda tem a parte corporal. Aí entra o que vocês falaram. Ela começa a desidratar, ela começa a perder água, e o corpo dela começa a pesar. Professora, Então, mas para que ela morra esmagada mesmo assim os órgãos dela, demora quanto tempo em média assim mais ou menos para que os órgãos dela Usa, sejam tem um estudo da Organização da Baleia Jubarte. Em 2017 eu fui num congresso lá em Abrolhos. Gente, foi o maior sonho da minha vida. No barco, as baleias pulando, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia. Eu juntei dinheiro uns 4 anos para eu poder ir nesse congresso. Só para vocês verem. Eles explicaram lá que dependendo da espécie da baleia, né? Você tem aí baleia que ela consegue ficar 2 a 3 dias, até 48 horas de fora, vai depender do tamanho dela. Agora, por exemplo, a jubarte, que é a maior, enorme daquele tamanho, se ela fica fora muito tempo, ela não vai ter esse esmagamento dela, vai ser muito mais rápido do que se for uma baleia menor. Então, vai depender das toneladas que ela é, entendeu? Entendeu, Hudson? Então, assim, vai ter uma que vai aguentar um dia. Quanto mais pesada ela for, mais rápido pode ser isso. Então, aquele salvamento, aquelas coisas, né? Por exemplo, todo mundo vira e fala que a orca é a baleia assassina. A orca é pinguim. Ops, pinguim, ó, golfinho. É da família do golfinho, ela não é nem baleia, a orca. Então, tem muita coisa aí nas espécies que tem que visualizar, porque as pessoas confundem muito. Então, voltando na nossa taxonomia, a baleia é um mamífero. Então, voltando aqui naquilo que eu estava escrevendo, ó, peraí, deixa eu copiar e colar de novo. O Sinécia voltou, né? Voltei. Tá bom agora, tá ótimo. Então, quando eu vou falar disso aqui, a gente parou na família. A família do homem é Hominidae. A da baleia eu ainda não sei de cor. Mas se eu parar para ver aqui, ó, até família eles mudaram depois da ordem, porque a ordem aqui eles são dos mamíferos, aqui mudou a família. Um foi para um lado, outro foi para o outro. E o gênero já é a parte mais parecida. Por exemplo, o gênero Homo, ele vai ser parecido com Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, desde quando a criação do homem. Agora, quando eu falo Homo erectus, é aquele que começou a andar em pé, que parou de andar curvado, que desceu das árvores. Quando eu falo Homo habilis, é aquele homem que começou a usar ferramentas de caça, de pesca, de tudo mais. Quando eu falo de Homo sapiens, sapiens significa inteligente, que é a fase nossa. Hoje nós temos Homo sapiens sapiens. Tem uma subespécie que é o homem mais que inteligente, que são os filhos de vocês, que eu não tenho filho, são os filhos de vocês que trabalham com tecnologia, fica lá mexendo no celular, que ele te dá um banho, com 2 anos de idade, ele te ensina a mexer no celular. Então, nós temos hoje, ó, vocês viram que aqui tá tudo homo, 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 homo? Quer dizer que é o mesmo gênero, esse primeiro nome aqui. E a espécie é esse segundo nome aqui. Então, uma coisa importante. Linneu
explicou que todo nome de espécie ele tem que ser binomial, assim, ó, binomial. Linneu diz que toda espécie tem que ter 2 nomes e que o primeiro nome sempre é gênero e o segundo nome sempre é espécie. Sempre. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Porque Sei, tá quando beleza, professor. Tá de boa. Quando eu tô dando aula para vocês, eu olho para a cara de vocês, quando vocês fazem assim, ó. Eu sei que vocês não estão entendendo, mas eu tô vendo só as fotos do Photoshop. Eu nem sei se você tá entendendo ou não. Mas fala quem não entender, tá? Então, assim, ó. Na hora que eu tô vendo aqui que espécie é binomial e que o primeiro nome da espécie, ele vai ser, tá? O primeiro nome da espécie, ele sempre vai ser gênero e o segundo nome é espécie, mas ele disse que toda espécie tem que ter 2 nomes, então eu não posso simplesmente, ó, Homo erectus dali. Se eu perguntar para você, qual que é o gênero? Você vai me falar Homo. Se eu perguntar para você qual é a espécie, você falar Erectus, tá errado. Porque Linneu diz que toda espécie ela tem que vir binomial. Então, se eu te pergunto qual é o gênero, você vai falar Homo. Se eu te perguntar qual é a espécie, você vai falar Homo erectus. Entenderam? Sempre a espécie vem com 2 nomes. Sempre que eu chegar no Reficofage, família, gênero e espécie são os mais iguais, são os mais parecidos. Pensa aí, sua família, eles são muito parecidos. Seu gênero, dentro da sua casa, muito parecido, e a sua espécie é muito parecida. Pensa desse jeito que você não esquece. Tá certo até aí? Então, vamos lá naquele exercício. Professora, Oi. o que eu não entendi foi o do exercício mesmo. Se a senhora puder explicar aí. Vou falar ele agora. Vamos lá de novo. Então, olha só. Vimos que reino é tudo muito longe um do outro, que eles não são parecidos. Vimos que filo também é mais longe, mas que eu estou afinilando. Eu estou começando a ficar mais parecido aqui. Vimos que classe, ele começa a ficar mais parecido ainda. Vimos que ordem já começa a ficar bem parecido. Vimos que a família já é muito parecido. Vimos que gênero é quase igual, muda uma coisinha ou outra. Vimos que a espécie é gênero mais espécie, que eles são idênticos. Então, o exercício pergunta para você assim, ó. Considerando a hierarquia da taxonomia, é correto afirmar que 2 animais que eles participam da mesma ordem, obrigatoriamente eles são do mesmo, então ele vai ter, para ele ser da mesma ordem, tem que ser da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Eu vou olhar aqui, tem reino, filo e classe? Tem classe, ó. Então, a gente marca ele por enquanto. Continuando o exercício, ele fala: 2 animais pertencentes ao mesmo sempre terão maior semelhança entre si. Lembra que eu falei que espécie é muito semelhante, gênero já é mais semelhante que ordem, família é mais semelhante do que ordem é mais semelhante que classe, filo é mais semelhante que gênero. Então, ele está dizendo que eles seriam mais parecidos entre si. Então, a gente vai olhar os mais parecidos. Eu vou buscar se tem espécie. Tem espécie? Tem. Mas se não tivesse espécie, eu olharia gênero. Se não tivesse gênero, eu olharia família. E aí, ele deu uma espécie aqui pra gente, ele deu uma resposta, já que letra A. Certo? Então, mesma classe e mesma espécie. Deu para entender, Zé? Agora? Deu sim, professora. Agora deu para entender. Obrigado. Pessoal, deixa eu só fechar a porta aqui, que o cachorro do vizinho latiu e a minha agora correu. Rapidez. Você vai ficar fora, né? Agora. A bonita quer socializar com os vizinhos na hora da aula.
Acho que ela cansou de estudar, foi embora. Então, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho a mais. Eu vou pular a 3, depois eu volto na 3. Eu quero falar para vocês a 4, ó. O cão doméstico, que é a minha cachorra que está latindo ali embaixo, ela chama Canis familis, ou Canis familiares. É o nome científico. Eu pergunto para vocês, Canis familiares, eu estou me referindo ao quê? Do Família? repicofage. Eu coloco para você aqui. Canis familiares. Eu estou falando de quem do repicofage? Família? Gênero? Eu estou falando do gênero no primeiro nomezinho, né? E estou falando do segundo nome. Lembra que eu falei que toda vez que vem 2 nomes, igual o Bruno colocou aqui, ó, ele tem que ser espécie? Toda vez que falar 2 nomes, ele tem que ser espécie. Tá certo? Família, toda vez que vem assim, ó, iai, aqui, ó, Hominidae. Família do cachorro, Canidae. Família do macaco é Pongidae. Família da goiaba, Myrtaceae. Toda vez que você vê esse ae, eai, significa família. Agora, toda vez que você vê 2 nomezinhos juntos, canis familiares, eu estou falando da minha espécie. Agora, se tivesse só canis, eu estaria falando do meu gênero. Deu para entender? Isso é em todas as espécies, Murilo. Tanto planta quanto animal. Vamos voltar no exercício para clarear um pouquinho. Ó. O cão doméstico, ele é o Canis familiaris. O lobo é o Canis lupus. E o coiote, que é aquele que parece muito lobo, que sempre corre atrás do papaléguas, ele é o Canis latrans. Tá? Eles pertencem a uma mesma característica. Esses animais, eles são de qual a mesma característica deles? Quem sabe me responder? Gênero. Gênero. Ó. Então, se eu olhei aqui, Canis é o primeiro nome. Vocês viram que todas as 3 espécies têm canis? Canis aqui, canis aqui, canis aqui. Quer dizer que eles são do mesmo gênero. Por que não é da mesma espécie, professora? Porque ele muda o segundo nome, ó. O familiaris é diferente do lupus, que é diferente do latrans. Deu para entender? Deu. Quem não Professora, entendeu, pergunta. No caso, então, quando é o mesmo gênero, exemplo, é que nem a senhora falou. E quando ele não é da mesma espécie, é o que a senhora falou que ele não dá descendente fértil. Nome. Isso, ele não dá descendente fértil. É gênero, amor. Ó, entendi. Por exemplo, aqui, ó, toda vez que tiver 2 nomes, ó, toda vez que tiver 2 nomes, eu vou estar falando de uma espécie. Toda vez que você vê 2 nomes, é uma espécie. Lembra que o primeiro nome da espécie é um gênero. Sempre o primeiro nome aqui vai ser o gênero. Lembra do Homo sapiens? Ó, Homo sapiens. Homo habilis. Homo é gênero. Mas quando eu vou falar espécie, eu tenho que falar Homo sapiens, eu tenho que falar Homo habilis. Entendeu, Patrick?
Então, assim, Patrick, é Patrick, mas eu vou te chamar de Patrick, que é mais chique. Então, olha só. Se eles são do mesmo gênero ali, quer dizer que, ó, o meu reficofage. Oxi. Reficofage. Se ele é do mesmo gênero, vamos marcar. Ah, eu não consigo marcar de realce aqui, não. É Patrick mesmo? Adoro! Eu chamo meus amigos Patrick, tudo de Patrick. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó. Meu reficofage. Se ele é do mesmo gênero, eu vou marcar aqui um realce amarelo. Oi? Ai, ele tá revoltado. Pera. Oh, meu Deus. Aí. Tô apanhando com um computador que não é meu, gente. Oh, Jesus. O meu é tão bom, mas morreu. Aqui. Então, olha só. Se ele é do mesmo gênero, quer dizer que ele é da mesma família, ele é da mesma ordem, do mesmo filo, ou é reficofage. Refico. Ele é da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Quer dizer que para cá ele tem que ser tudo igual, se eles são do mesmo gênero. Quer dizer que o cachorro é da mesma família do lobo, que é da mesma família do coiote. É da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. O que muda? Sempre muda o que vem na frente. Por exemplo, a espécie. Não necessariamente eles têm que ser igual, então são espécies diferentes. Se eu falar para você aqui, ó, Canis latrans e Canis latrans. Vocês viram que eu estou falando da mesma espécie, certo? Somente quando ele for igual, eu posso falar que ele é da mesma espécie. Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender? Ó. Tá de boa, professora. Dando para acompanhar a filé. Com esse esqueminha que a senhora passou, dá para acompanhar tranquilo. Eu vou colocar para vocês esses exercícios aqui lá na plataforma para vocês marcarem X, tá? Eu vou montar ele bonitinho lá. Vocês anotam para ver. Por exemplo, aqui, ó. Tabebuia. Aqui, ó, são IPs. Tá? O IP bonito que tá lá agora. O IP, o nome científico dele é Tabebuia. Gente, a nossa aula acabou. Dá para vocês ficar mais uns 5 minutinhos comigo? Só para a gente fazer esse? Eu fico, professora. Manda abraço aí, professora. Ó, Tabebuia. Aquele que eles chamam de pau d'arco, que é o mais amarelinho, é Tabebuia serratifolia. Aquele que é o mais vermelhinho, que eles chamam de cacheta, não sei se vocês já viram, que é muito comum aqui em Anápolis, ele é mais avermelhadinho, é o Tabebuia cassinoide. É o que eles chamam de cacheta. O amarelo, o roxo e o rosa são esses aqui, Tabebuia áurea, Tabebuia alba e o cibistaque, que muda o nome, mas ele também é um IP. Então, aqui ele está falando aqui também de um cipó de São João, que é o pirostégio. Nomezinho diferente. Olha só que interessante. Eu pergunto para vocês aqui, tem algum desses que são da mesma espécie? Fala para mim. Não. Não, professora. Para ser da mesma espécie, eles têm que ter os dois nomes iguais, certo? Então não tem nem São do mesmo gênero. Oi, Gabriel. Alguns são do mesmo gênero. Alguns. Isso. Aí eu pergunto para vocês, quantos aqui eu tenho do mesmo gênero? Ó. 4. Tabebuia. Tabebuia.
tabebuia e tabebuia. Eu tenho 4 espécies aqui que são do mesmo gênero. Aí eu vou olhar aqui se eu tenho outras diferentes, mas não, eu tenho um gênero aqui. Na verdade, eu coloquei 4 gêneros, mas é um gênero, né? Um gênero para 4 espécies. Aí eu olhei aqui, Cibistaque, esse aqui é um gênero também, para uma espécie. Gente, tá sem acento, que eu não sei cadê o acento aqui do computador, não. E o Pirostégia, né, ele também é um gênero para uma espécie. Tá dando para entender isso? Ó, eu tenho 4 aqui, que é um gênero só, que é o tabebuia. Mas tudo é 4 espécies diferentes. Eu tenho aqui o Cibistaque, que ele não é igual a nenhum. Então, ele é um gênero sozinho, que ele é uma espécie sozinha. Eu tenho o Pirostégia, que ele não é igual a ninguém. Então, quer dizer que é um gênero sozinho, uma espécie sozinha. Ao todo, aqui, eu vou ter quantos gêneros? 3 gêneros, 3 espécies. 3 gêneros. Agora, espécie. Quantas espécies eu tenho? Olha o segundo nomezinho. 6. Eu tenho o Venusca, eu tenho o Alba, eu tenho o Anticifilítica, eu tenho o Áurea, Cassinoides e eu tenho o Serrafolha. São tudo espécies diferentes. Tá vendo que não tem nenhum nome igual aqui? Então, eu tenho 6 espécies. Então, a alternativa correta seria letra C. Dessa forma, fazendo exercício, vocês acham que fica mais fácil de ensinar, de aprender, do que se eu só estivesse falando? O que vocês acham? Mais fácil, professora. Eu acho que Fica mais fazendo fácil? exercício fica bem mais fácil. Eu achei Então, a mais gente vai fácil. tentar. Com certeza. Eu vou fazer assim, eu vou tentar colocar nas nossas aulas sempre uns 2, 3 exercícios, tá bom? Na hora que a gente finalizar a teoria, a gente joga os exercícios para ficar mais fácil. E aí eu ponho na plataforma para vocês fazerem sozinhos e trazer dúvida para a próxima aula. Tudo bem? Fazemos um combinado assim? Fica ótimo assim. Ótimo. Então, Ok. deixa eu... Professora, volta lá só na questão para me tirar um print. Eu vou colocar ela agora para vocês. Essa Não, aqui? só do jeito que... Aí, rapidão. Tira aí. Antes Não, já de tirei vocês já. saírem, espera só um segundo, deixa eu só fazer a chamada aqui. Ah, teve uma aluna que saiu, que ela já foi para outra aula, deixa eu só... Hein, duas aulas? De discurso? Fiz chamada. Espera aí. Faltam mais 2 fotos. Quando eu falo para vocês assim, copia, não tira foto não, agora sou eu que tô tirando, a gente paga a língua, viu? Professora, mas eu tiro o print porque todo final, eu só tenho o final de semana para estudar. E todo final de semana eu pego os prints e repasso pro caderno estudando. E Bom aí tudo demais. que eu tenho dificuldade eu faço. Eu vou tentar fazer assim. Um dia depois da nossa aula, eu coloco o slide, o exercício e a aula, tá? Até a noite do outro dia eu arrumo tudo para vocês, bonitinho. Combinado? Porque eu acho mais fácil. Por isso que eu montei para vocês assim, ó, por aula. Então, hoje aqui eu já vou pôr nossa gravação, nosso slide e nosso exercício. Tá bom? Assim eu acho que vai ficar mais fácil para que essas dificuldades de vocês diminuam. E eu acredito que vai ser melhor desse jeito. Então, vamos lá para outra aula. Fiquem com Deus, meus amores. E a gente se vê. Eu não sei se a gente tem aula agora, a semana, ou se é na outra, mas a gente se vê, tá? Falo com vocês. Fiquem Boa noite, com Deus. professora. Obrigado. Boa noite, amores. Beijo, beijo. Gente, a aula passa rápido, né?